cada unidade ela tem sua peculiaridade. Então, tem unidade que tem um grupo e depois faz o atendimento. Zunidos. Sons embolados sem a variante dos agudos. São exemplos de algumas complicações auditivas que atingem os idosos. E não se trata apenas de não conseguir escutar, mas sim de não compreender o que está sendo dito. E com isso, ter dificuldades em se comunicar. Depois de certa idade, existem questões do envelhecimento que favorecem a perda auditiva. Primeira coisa, o próprio envelhecimento dos nervos. E só que é claro que o padrão nem sempre é só surdez, às vezes é o zumbido, são sintomas associados. E também questões de metabolismo. As alterações de sangue, né? Então, o diabetes, o colesterol e a tireoide, principalmente, tem uma influência importante na degeneração auditiva. Então, se o check-up não está em dia, se estão tendo uma dificuldade, é necessário uma avaliação. E é claro que uma avaliação com o otorrino para ver também. Muitas vezes pode ser também sujeiras tipo cera, algum bloqueio no canal que não deixa entrar o som pelo ouvido, e aí o otorrino consegue fazer a limpeza. Avaliar a estrutura também do ouvido, que muitos desses idosos passaram às vezes por infecções na infância que podem ter deixado alguma sequela, alguma cicatriz na audição, e aí depois somado com os fatores que vão se ganhando ao tempo, vai piorando ao longo do tempo. E aí o principal fator seria a audição ser prejudicada, e prejudicando a audição, a pessoa não consegue conversar, não consegue entender. A comunicação social é vital, especialmente para os idosos, pois evita problemas emocionais e retarda problemas neurológicos. Outro sinal que a família pode perceber é o idoso começar a se isolar das conversas e do contato social, porque ele não está entendendo, então a conversa não é com ele e começa a se fechar. E geralmente esse contato social é muito importante para manter a lucidez. Então se a pessoa não está escutando direito, ela vai se fechar e isso pode até progredir para uma perda de lucidez mais acentuada. Falando nisso, a Prefeitura está com um mutirão de aparelhos auditivos. Para solicitar, o idoso deve dar entrada em uma das UBSs do município. Caso seja identificado pelo médico otorrino que o paciente necessita de um aparelho de amplificação sonora, né, um aparelho auditivo, então ele vai pedir alguns exames, geralmente audiometria, né? Nesses exames, após os exames, né, ele vai avaliar os resultados e caso o paciente tenha realmente critérios, ele então seguirá com a solicitação de um aparelho auditivo. Assim que o médico otorrino identificou que no exame há alterações, ele insere o paciente então, no programa auditivo do Estado. Esse paciente deve então comparecer aqui ao centro de reabilitação, no qual o assistente social responsável pela inscrição desses pacientes na fila do Estado vai avaliar e inserir esse paciente para então aguardar ser chamado pelo Estado. O Estado ele oferta geralmente de 8 a 20 vagas por mês para o município, né? E assim que chama o paciente, ele é comunicado via central de regulação e aqui o centro de reabilitação para ser então encaminhado ao Luci Montoro. Outra questão delicada que atinge os idosos é a questão da saúde bucal. Isso porque, além do desgaste natural dos dentes, existe a diminuição salivar, resultante de medicamentos, doenças, questões genéticas, entre outras. Com o passar do tempo, conforme a gente vai ficando mais experiente, o que acontece? A nossa saliva, ela diminui. Existe um probleminha chamado xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar. Com essa diminuição do fluxo salivar, aumenta outros problemas de saúde, como cáries, problema periodontal. Então, o idoso, ele realmente precisa ter uma atenção especial e um cuidado melhor. Outro fator importante em relação à saúde bucal também tem a ver com questões neurológicas e a consequente disfunção da articulação temporomandibular, a ATM. Com a perda de dentes, a gente também tem a perda, o desgaste das estruturas, né, que é da ATM. A gente tem o desgaste da cartilagem, a gente tem o desgaste ósseo, e isso vai acarretar nesse problema, né? Bom, nós vimos um pouco de dois problemas comuns que, se não tratados, afetam consideravelmente a qualidade de vida da população idosa. Por isso, em caso de suspeita de perda de audição, procure um médico.
Há vários protocolos para o tratamento que podem ir de uma simples limpeza no ouvido até a indicação de uso de aparelhos auditivos, entre outros. Já para a saúde bucal, faça visitas regulares ao dentista, mesmo que não haja suspeita de algum problema acontecendo. Diferentes fatores podem afetar o sorriso do idoso e só um profissional vai poder prevenir e solucionar cada caso. Eu vim com um problema muito sério aqui, meu Deus do céu, sistema nervoso. Eu era muito irritado, agora eu estou mais calmo, já estou quase que a minha autoestima, quase 100%, porque os dentes é tudo.